No podcast A Jornada, Espectro Cinza critica o feminismo atual, fala em felicidade disfuncional das mulheres liberais e diz que falta masculinidade e propósito tanto em homens quanto em mulheres modernas. Eu tenho eu quero ter filhos, etc. E quando eu tenho um molequinho, eu vou saber o que eu preciso fazer pra educar ele. Pelo menos eu tenho algumas intuições, assim, né? Porque eu sou homem, né? Então eu imagino que eu de maneira intuitiva, eu consigo educar um moleque. Agora, uma mulher, eu não faço ideia o que ensinar pra ela no mundo de hoje, entendeu? E mas aí você não tem amigas? Claro, eu namoro, eu tenho um monte de amigas, mas assim, o ponto é que eu não sou uma mulher e o meu ponto é, você tá falando que falta masculinidade. Falta. Exatamente. Então, isso eu conseguiria passar pro meu filho, né? Esses aspectos masculinos que ele precisa cultivar. Agora, você falou sobre uma feminilidade disfuncional. O que exatamente você quer dizer com isso? Foi o que eu acabei de falar. De ser muito feminina. Assim, eu vou te dar um exemplo. Inclusive, o Jonathan Haidt, que provavelmente deve conhecer, é um dos meus ídolos intelectuais. Sim. Ele escreveu aquele texto, um artigo enorme, citando as evidências de inúmeros problemas gerados e que estão impactando a vida de mulheres liberais nos Estados Unidos. Ele fez que as mulheres liberais são menos felizes. Exatamente. Né? Aí que eu quero chegar. Cara, é incrível. Assim, é porque é tudo tão paradoxal. Vamos ver se eu consigo desenvolver esse raciocínio. Porque veja bem, ao mesmo tempo que essas jovens, elas se identificam mais com ideologias de esquerda, elas são feministas, isso é, ao mesmo tempo, o reflexo de uma sociedade que cultiva valores mais femininos e que acabou reduzindo a masculinidade delas, não somente na sociedade, mas nelas próprias, ao ponto delas não terem mais um senso de emancipação e de domínio sobre as próprias vidas, como as meninas de direita ainda têm. Então, essa sociedade feminina, excessivamente voltada para valores femininos também, gerou mulheres feministas, mas também com valores muito femininos, que faz com que elas estejam em uma feminilidade disfuncional. E aí, o que significa isso? Geralmente são meninas que têm crenças muito fortes de que todo o destino delas depende do capitalismo, ou do sistema econômico, ou de governo, ou do patriarcado, ou do racismo, ou da família, ou da sociedade, ou da escola, ou da religião, seja lá o que for. Nunca é responsabilidade delas. Sim. Então, elas não acreditam que trabalhar funciona, de que estudar funciona, de que as atitudes delas, que a tenacidade a partir dessas atitudes vai surtir algum resultado a longo prazo. Elas reduziram em si mesmas o senso de capacidade de mudança e de agência na própria vida. Então, veja como é literalmente uma feminilidade disfuncional, em que elas se tornaram extremamente imanentes, dependentes e mimadas. Por um feminismo completamente aberrativo e desvirtuado, porque o feminismo de primeira onda era justamente o contrário. Eu quero essa responsabilidade, eu quero trabalhar, eu quero ser julgada igual um homem, eu quero estudar. E agora é o contrário. Sim. Não faz sentido nenhum, é literalmente uma desvirtude completa do que significa o liberalismo original, de que o que eu faço é minha responsabilidade e que as expectativas também são parte da sociedade, mas também minhas. Mas, cara, você não enxerga que isso... De novo, voltando a estressar o argumento, você não enxerga que isso é simplesmente porque... Até tem o livro que é justamente sobre isso, que é Porque o Liberalismo Fracassou, do Patrick Deneen, que é... Ele fala justamente isso, que o liberalismo, ele tá transformando o indivíduo do mundo moderno hoje naquela figura pré-histórica dele, da mitologia liberal a figura mitológica do ser natural, né? Do homem natural antes da formação do Estado Civil, da sociedade civil, antes do contrato, antes da formação do contrato, porque são todos contratualistas, né? Os liberais são todos contratualistas. Mas eu tô tentando entender o que é essa figura. É a figura do Porra, eu tô esquecendo o termo. Qual que é o termo do bom selvagem? Seria algo assim? Não do bom selvagem, porque isso já seria o Rousseau, né? Mas do selvagem no geral, do homem natural. Tem o homem robesiano e etc. Mas ele tá voltando a ser isso. Ele tá voltando a ser um ser
isolado, um ser sem esse senso de comunidade. Talvez eu esteja me expressando, explicando de uma maneira errada. É o contrário. Esse ser primitivo, ele é muito mais colaborativo, cooperativo, interconectado, com um senso de atividades e de propósitos já pré-determinados anteriormente e mantido ao longo das gerações. Sim. Isso não corresponde ao que era ser um indivíduo humano primitivo. Sim. As pessoas, inclusive, elas têm uma dificuldade hoje em dia de também ter filhos em cidades aberrativas gigantescas como a nossa, porque nós não temos rede de apoio. Então, uma mulher sozinha criar um filho junto com o marido é muito mais difícil do que era em uma tribo pré-histórica, enfim, ou logo em seguida, né? Ou em sociedades mais interconectadas e tal. Então, eu não sei onde exatamente reside essa precisão histórica do que ele tá fazendo, porque eu acho que não tem nenhuma. É que eu me expressei mal, realmente não tô... Os argumentos dele não estão vindo na minha cabeça. Mas voltando pra questão que a gente tava antes ali, da questão da mulher. Eu perguntei do público feminino, porque, por exemplo, eu conseguiria sugerir coisas pro Zoomer no geral fazer. Assim, agora, eu não sei o que a mulher Zoomer deve fazer, entendeu? Precisa trabalhar, estudar, arrumar o que fazer, porque... Assim, a mesma coisa que o homem, então. Sim, é exatamente isso. Porque, assim, eu vou dar um exemplo de um fenômeno que é muito típico, assim, de donas de casa, tá? A dona de casa que ela abriu mão da profissão, do trabalho dela, dos sonhos, etc., para formar uma família. Ela tem 5 filhos, ela girou em torno dessa família a vida inteira, em algum momento eles vão embora, eles querem se casar, querem construir outra família, e aí essa mulher, ela começa a entrar em crise depressiva. Aí ela passa a disputar a atenção do filho com as noras, ela se diz vítima de ingratidão, que ninguém deu valor para tudo que ela fez, porque ela abandonou toda a vida dela para construir uma vida familiar. A questão é que essa mulher, ela não tinha um senso de propósito além da própria família. Depois que ela não tinha mais essa família, o senso de importância dela rui completamente, porque ela não tem mais responsabilidade com o mundo externo, algo de valor e perene que ela possa analisar e diga, isso é meu, isso sou eu que construí. Além de que ela se sente carente, porque as pessoas já não fazem mais tanta questão da companhia dela como faziam antes. Inclusive, parte dessas mulheres, quando elas giram em torno demais da própria família, elas fazem o possível para que os filhos se mantenham independentes delas. Porque se eles não são, para que ela serve? Mas o ideal, assim, criar filhos saudáveis significa fazer com que eles se tornem completamente independentes de você. O papel dos pais é que eles se tornem inúteis. Só que para isso, você precisa se comprometer com outras coisas, além dessa família, entende? E eu penso que parte dessa disfuncionalidade, tanto dos meninos quanto das meninas, é não ter esses compromissos com o mundo externo. E isso fez muita diferença pra mim, no caso, porque eu fiz balé a partir dos 12 anos de idade até uns 21. Isso mudou completamente a forma como eu me colocava no mundo, sabe? Porque eu passei por muito bullying, muito mesmo. E aí... inclusive também no balé, só que é um ambiente muito rivalista, competitivo, exigente, exige tenacidade, criatividade, senso de liderança, de propósito, submissão. Do Jonathan Haidt, né? Então, que as crianças hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Sabe? Então, às vezes eu chego e falo assim pra galera que me segue, vá fazer um esporte, pelo amor de Deus, sabe? Ache algo que gere um senso de compromisso em você a longo prazo, para que tu tenha... comprometimento, que tu tenha senso de propósito, que tu tenha um senso de reconhecimento de autoridade, de hierarquia, de submissão diante de uma autoridade autojustificada que de fato entende do que tá falando, você aprende a obedecer, você aprende a corresponder a determinados compromissos. Quando você faz merda, os outros pagam por você também, sabe? Tu nota as consequências das suas atitudes. E você também acaba aprendendo a socializar. E aí, claro que enquanto tudo aquilo tá acontecendo, é doloroso. Sabe, assim, quantas vezes eu ficava pensando, cara, minhas colegas de balé me odeiam, elas me desprezam, eu tô com vergonha, eu tô constrangida fazendo isso aqui. Enquanto tu tá fazendo aquilo, tu não percebe os efeitos. Tu vai notar o quão absurdo isso foi pra sua vida quando tu tá com 30 anos de idade, quando tu tá com 40 anos.